Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Sou Leonardo Pallotta, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada de Customer Experience do Brasil. E eu sou Francisco Zapata da Kentricus, consultoria especializada em centralidade no cliente. Está começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers, Gabriela. Antes de começar, gostaria que você compartilhasse um pouco sobre sua experiência profissional com os nossos ouvintes. Perfeito, Léo Zapata. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou formada em ciência da computação. A minha carreira iniciou como trainee de tecnologia na TOTUS, que é a maior empresa de software de gestão do Brasil. Após ser trainee de tecnologia lá, eu atuei como Product Manager de um produto de Customer Experience, usado por áreas da empresa para fazer retenção de clientes, onboarding de clientes novos, reduzir churn e também aumentar a satisfação dos clientes. E com isso eu cheguei no mundo de Customer Experience. Após essa experiência na TOTUS, eu fui para a Ambev, onde também iniciei na área de produto digital. E depois, a convite do meu diretor, que percebeu que eu tinha conhecimento de Customer Experience, assumi a área de estratégia de Customer Experience da Ambev e lá implementei desde a transformação cultural para ser centrada nos clientes, métricas de experiência do cliente e também iniciei todo o pilar de governança e gestão de resultados de experiência do cliente com as áreas da empresa. Após ter criado esse case no Brasil, eu fui para a AB InBev, que é a holding global que a Ambev faz parte, numa função de satisfação do cliente, apoiando mais de 20 países na evolução da experiência do cliente globalmente. E hoje, né, o que eu vou dividir aqui com vocês são as minhas experiências nessa área de experiência do cliente desde 2019 e tudo que eu vou compartilhar aqui são opiniões minhas como uma especialista e não um posicionamento relacionado a nenhuma dessas empresas. Muito bom, Gabi. E assim, olhando um pouco a tua história, uma vasta história aqui, né? Eu queria que você contasse um pouco como você enxerga os principais desafios de globalizar a estratégia de CX em empresas multinacionais. Perfeito. Você atuar globalmente com a experiência do cliente tem um nível a mais de complexidade, porque você precisa definir uma estratégia que funcione não só para um país, mas para vários países. Tem o desafio que tem que ser algo que é escalável, padronizado, mas ao mesmo tempo inclusivo e que considere a realidade de cada país. E quando a gente fala, por exemplo, de definir metas de experiência do cliente, a gente tem que ter o cuidado de definir uma meta que funcione globalmente, mas que também considere a realidade de cada país, né? O nível de maturidade, o nível de serviço prestado por cada país aos clientes, por mais que seja a mesma empresa, a mesma jornada de cliente, ela não é a mesma em cada país. Então a gente precisa considerar o baseline, qual que é a realidade daquele país e garantir que a gente sete metas, estratégias e desafios que acomodem a realidade daquele país, que seja factível cada país alcançar. Um outro exemplo também é quando você precisa implementar uma ferramenta, um sistema globalmente para vários países, né? Tem esse desafio de definir quais processos serão padrão e quais processos serão personalizados. Então, dando o exemplo de implementação de uma ferramenta de pesquisas, coleta de voz de clientes e insights sobre a voz do cliente, a gente precisa ter um formato de integração entre sistemas, de data lake com a ferramenta de pesquisa e com a nossa ferramenta de comunicação com o cliente, que seja padronizado entre países para ser escalável, mas ao mesmo tempo, quando eu falo de criar um relatório, por exemplo, de insights sobre a voz do cliente, esse relatório ele precisa ser na língua local para engajar, né, essas pessoas. Se esse relatório possui, por exemplo, uma inteligência de text analytics, como o business é o mesmo, a jornada do cliente é a mesma entre países, você pode treinar ali o machine learning usando o mesmo algoritmo para todos esses países, porque a jornada é a mesma. Então, você ter esse cuidado de entender quais processos podem ser os mesmos e quais processos, ferramentas deveriam ser personalizados
é o grande desafio para que você consiga, como numa função global, ter a parceria e o engajamento de todos os países que você trabalha indiretamente. Gabriela, quais são as diferenças culturais e de maturidade de mercado que impactam a implementação de estratégias de CX em diferentes países? Perfeito, tem muita diferença entre países, por mais que às vezes é a mesma empresa multinacional, né, o mesmo business, o mesmo negócio. Queria começar dizendo que o país que tem mais recurso não necessariamente é o país que tem o melhor nível de serviço ou melhor resultado nas métricas de experiência do cliente. Por quê? Porque às vezes as regras de negócio daquele país não são as melhores em termos de centralidade no cliente. Às vezes as pessoas, a equipe daquele país, ela também não possui um mindset tão centrado no cliente. Então, um dos motivos dessa diferença cultural é sim o termo recurso, quanto aquele país tem para investir em experiência, mas também o mindset das pessoas, o quão essa pessoa tem o cliente no centro no momento de tomar as decisões. Um outro ponto também de diferença cultural é a expectativa do consumidor. O meu consumidor no Brasil não tem a mesma expectativa de um consumidor nos Estados Unidos, que não tem a mesma expectativa de um consumidor na Europa ou na China. Então, a gente olhar para a realidade daquele mercado e entender o quão exigente aquele cliente é, em termos de experiência do cliente, é importante. E aí eu venho para o meu terceiro ponto, que é você olhar para os seus concorrentes, para a sua concorrência, não só em termos do seu concorrente direto, o que ele está fazendo, mas o que aquele seu cliente tem disponível no mercado. Então, por exemplo, se eu ofereço para o meu cliente um aplicativo para ele fazer pedidos, para ele fazer compras com a sua empresa, o seu concorrente oferece um aplicativo também? Ou o seu cliente ele tem acesso a outros aplicativos? O quão bom ou ruim o seu aplicativo é com relação a essas outras aplicações que o seu cliente usa? Porque isso está ligado, né, com a expectativa do seu consumidor. O quanto mais acesso ele tem a tecnologias, a produtos, serviços avançados, mais exigente ele vai ser quanto à experiência do cliente e quanto à digitalização, à transformação digital. Então, a diferença cultural, ela vai não só em termos de língua, mas muito mindset das pessoas, recurso que o país tem disponível, a expectativa do consumidor ali localmente e como que é a concorrência naquele mercado em termos de experiência que é oferecida. Agora, Gabi, um grande desafio quando você está lidando com estratégias globais, né, é a questão da governança, né? Ou seja, você conseguir manter as mesmas regras e orientações para todo mundo. Como é que você lida com a governança entre o time global e os times locais na busca por uma experiência de cliente consistente? Perfeito. Eu falo que governança é o pilar mais desafiador de experiência do cliente. Por quê? Porque é um pilar que depende não só da área de CX para implementar, para executar, mas depende de todas as áreas da empresa e, no meu caso, de vários países, né? Então, eu falo que é o maior desafio, mas também é onde está a grande oportunidade, porque só você é a pessoa global que pode conectar todos os países ou diferentes áreas da empresa nessa função de experiência do cliente. E aí, para fazer isso, né, para fazer essa governança funcionar, tem 4 pontos que eu acredito que são chave para ter sucesso. O primeiro deles é você ter uma estratégia consistente. Então, ter metas claras e objetivos claros que a gente quer alcançar a cada ano. Então, ter um planejamento estratégico do ano muito claro e fazer esse cascateamento alinhado com as suas áreas parceiras globalmente, mas também fazer esse cascateamento para todos os países, dando clareza de qual que é a meta, qual que é o objetivo, aonde queremos chegar. O segundo ponto é questões de ferramentas e metodologias. Facilita muito quando uma empresa multinacional ela consegue oferecer a mesma ferramenta para todos os países. Então, em vez de eu ter uma ferramenta de coleta de voz de cliente no Brasil e outra no México e outra lá na Bélgica, eu ter a mesma ferramenta e a mesma metodologia sendo usada para coletar a voz do cliente. Senão você começa a comparar números que são coletados em formatos diferentes,
através de um processo diferente, você perde essa consistência que é tão importante, que é um papel do time global garantir. O terceiro ponto são rotinas. Esse aqui eu acho que é o ponto de maior oportunidade de uma função global, porque através das rotinas você consegue conectar todos os países. Então, você ter pelo menos uma vez por quarter uma reunião com todos os países de compartilhamento de melhores práticas, de benchmarking, de cascateamento de novas estratégias ou de novos guidances globais é essencial. É através desse fórum que os países conseguem entender o que, que um outro está fazendo, que é uma melhor prática, e aplicar no país que ele está também. E essas rotinas, elas acontecem não só, né, para momentos de benchmarking, mas também ter rotinas para você conseguir verificar se o país está alcançando as metas que foram desdobradas. Então, ter rotinas com os países para discutir evolução de resultado, para discutir plano de ação, para resolver as dores do cliente, plano de ação para oferecer produtos, serviços que vão elevar a percepção do cliente quanto à sua marca. Falei muito de rotinas com os países, mas também tem um ponto que são rotinas com as áreas globais. Então, o que globalmente você pode desenvolver de solução que vai ajudar todos esses países na evolução de experiência do cliente? Então, quando a gente fala de tecnologia, principalmente, em vez de cada país desenvolver ali a sua solução de tecnologia para melhorar uma jornada do cliente, você globalmente pode oferecer uma solução que é escalável, que é plugar no ERP do país e fazer isso funcionar para todos os países. Então, por exemplo, se você tem um aplicativo em que o cliente compra com você, um e-commerce, varejo da vida, nesse aplicativo você precisa ter o status do seu pedido. Em vez de cada país ter ali a sua solução de status de pedido, você pode desenvolver isso globalmente e plugar com as informações de status de pedido disponíveis no ERP do país. Então, essa conexão com as áreas globais e esses PMOs globais, eles também são uma forma de você globalmente desenvolver solução e agregar valor para os países e não só ter rotina para cobrar deles o resultado. E o último ponto é, globalmente, é super importante você oferecer a estratégia, você oferecer ferramenta, você criar rotinas que façam sentido e, por último, playbooks e guides de orientação. Muitas vezes você define uma estratégia, você cascateia, mas o país ele não vai saber executar. Então, o playbook, o guide, ele vem aí para você ensinar o país como executar de uma forma que ofereça um melhor nível de serviço para o cliente, de uma forma que otimize os custos da empresa. Então, esses guides, eles também são super importantes e é um dos valores agregados que uma posição global pode entregar para a empresa. E, Gabriela, qual é a importância de adaptar as estratégias de CX de acordo com o perfil e as expectativas dos clientes em cada país? Quando a gente fala de definição de uma estratégia, por exemplo, de um plano para o próximo ano ou de uma meta, a gente precisa considerar a realidade do país. Então, qual que é o resultado dele até agora em indicadores operacionais que impactam o nível de serviço prestado ao cliente? Qual que é a performance desse país agora quanto ao aculturamento sobre centralidade no cliente? O quão maduro ele está ou não nos resultados das métricas de CX como o NPS. O quanto que ele tem de recurso, de time, de pessoas e de investimento para fazer em projetos que vão impactar diretamente a experiência do cliente. Você precisa olhar para cada país, considerando todas essas variáveis e definir uma estratégia que funcione para todo mundo. Então, uma meta, quando ela vai ser definida, a régua nunca vai ser a mesma para todo mundo. Você vai ter ali os países que fazem parte do bottom, né, que tem os que performam pior hoje, você vai ter os países medianos e os países que performam melhor. E daí você precisa definir uma estratégia que vai funcionar para cada um desses grupos, de acordo com o objetivo global da empresa também. Então, você precisa realmente adaptar, né, a realidade de cada país e usar quem já é benchmarking para puxar a régua de quem hoje performa pior. Gabi, olhando assim essa questão da parte de métricas,
Mas não só olhando métricas, a gente tem uma questão ali de metodologia, né? Quando você fala de aplicar todo o CX na empresa inteira, em várias unidades, né? E você tem vários países. Então, assim, como é que você enfrenta esses desafios de padronização, de metodologia e principalmente dados em diferentes países para conseguir garantir uma visão unificada da experiência do cliente? Quando você assume um desafio global, muitas vezes você vai se deparar com diferentes processos, diferentes metodologias, diferentes ferramentas sendo usadas por cada país. Então, se esse é o contexto que você se encontra, eu acho que o primeiro passo é você padronizar. O processo de coleta de voz de cliente, de aplicação de uma métrica de experiência do cliente como NPS, CSAT, ele tem que ser o mesmo. Se em um país eu coleto a voz de cliente de um jeito, em outro país de outro, essa voz, esse dado, ele está disponível em ferramenta diferente, você não vai conseguir unificar isso, você vai ter muito desafio para unificar. Então, uma boa prática é você usar a mesma ferramenta de coleta de voz de cliente para 100% dos países. Isso, inclusive, vai te ajudar ali a não ter tantos custos, né, adicionais em cada país e você ter o mesmo processo. Então, a pesquisa ela tem que ser disparada no mesmo dia para todos os países. Se você manda um reminder, tem que ser feito no mesmo dia para todos os países. Se você manda para um percentual de clientes da base e você tem uma regra ali de só enviar para clientes ativos, você tem ali regras de governança para não ficar enviando pesquisa para o mesmo cliente. Todas essas regras de governança, de criação de sample, tem que ser a mesma para todos os países. Então, a metodologia, ela tem que ser padronizada, senão você, né, vai comparar períodos diferentes de pesquisa, canais de contato diferentes de coleta sobre essa pesquisa, então tem que padronizar. Além disso, é ideal que esse dado ele esteja disponível no mesmo dashboard para 100% dos países. Com certeza, os países eles vão querer talvez insights mais granulares do que um dashboard global é capaz de oferecer. Então, você pode também deixar esse dado disponível para o país num data lake e ele localmente desenvolve o dashboard dele, mas usando o seu dado. Então, até a coleta do dado, o processo tem que ser personalizado. Globalmente, você oferecer um dashboard que tem ali o acesso à informação para 100% dos colaboradores de toda a empresa. Mas se o país quiser usar esse dado para personalizar os insights, você pode deixar esse dado disponível e ele pode ter essa flexibilidade, essa oportunidade também, até porque ele precisa de insights mais aprofundados para entender a causa raiz dos problemas e para criar planos de ação. E um outro ponto é garantir as mesmas rotinas, né? Então, cobrar os países das mesmas formas para que todo mundo progrida no resultado, evolua esse resultado. Gabriela, como a transformação digital contribui para melhorar a experiência do cliente em diferentes países e como você lida com a disparidade de maturidade digital entre eles? Todo país, ele tem uma curva, e assim como toda empresa, tem uma curva de evolução da maturidade de experiência do cliente. E da mesma forma, ela tem uma curva ali de maturidade de digitalização. Quando a gente fala de transformação digital, é importante relembrar que a gente não está falando só de automação, de digitalização de processos. A gente está falando de transformação de processos como um todo, de olhar para um processo e verificar se ele funcionaria da mesma forma no digital, de conversar com as pessoas e entender se os colaboradores entendem a importância de se transformar digitalmente. Então, a gente sempre precisa, né, ao passar por uma transformação digital, olhar para o país e ver: será que se eu digitalizar esse processo vai funcionar? Se não, como que eu posso trabalhar com esse país para rever o processo, rever a regra de negócio dele e até mesmo os indicadores operacionais que ele acompanha para que ele tenha sucesso nessa transformação digital e evolua a sua maturidade mais rápido. Então, eu vou dar um exemplo. Toda empresa vende produto, serviço e tem sua árvore de preços. Quando você vai para o digital, não necessariamente a sua árvore de preços pode ser a mesma, porque o seu cliente vai ter acesso ali no digital a 100% do seu portfólio de produtos e ele vai poder comparar o seu preço com o preço do seu concorrente, com o preço que ele compraria no offline. Então, a transformação digital, ela exige que cada país
olhe para os seus processos, regras de negócio, se transforme nesse sentido, para depois a gente vir com a solução digital que vai ser excelente para a experiência do cliente, né? Eu acho que a transformação digital em termos de experiência, ela dá mais flexibilidade para o cliente, flexibilidade de quando ele quer ter contato com você, em qual canal, quantas vezes por dia, quantas vezes por semana. Tudo que você automatiza e dá um sistema na mão do cliente para ele usar, dá um aplicativo, ele tem mais flexibilidade. A decisão de quando comprar, como comprar, passa a ser dele e não sua, né? Então tem esse benefício gigante para a experiência do cliente e depois que você vai evoluindo, que você revê o processo, revê o indicador, automatizou, deu uma nova solução na mão do seu cliente, você começa a coletar dados, dados novos que a sua empresa antes ainda não tinha. E falando de experiência, eu participei de um evento que isso foi muito falado e que eu acredito muito. As próximas empresas referência em experiência do cliente são as empresas que vão oferecer experiências personalizadas. Quando a gente fala que a transformação digital nos permite coletar novos dados do nosso cliente, a gente tem ali uma gama de dados que a gente pode usar para personalizar a experiência. Então, qual promoção que eu vou oferecer para qual cliente, qual comunicação eu vou fazer, em qual dia, qual horário para qual cliente, como que eu vou evoluir o meu programa de fidelidade para o cliente com base no quanto ele está engajado com a minha empresa. Então, no meu ponto de vista, a transformação digital, ela tem tudo para contribuir com a maturidade tanto, né, de CX, quanto maturidade de digitalização do país, mas não é um processo fácil, né? Como eu falei, exige revisão de processo, indicador, e um outro ponto muito importante que eu não comentei ainda é a resistência dos colaboradores, né? Quando a gente passa por essas transformações, eu acho que essa pauta está sendo muito discutida no momento por causa de inteligência artificial. Às vezes, os colaboradores podem ter resistência a todas essas mudanças, por mais que façam muito sentido para o negócio e para o cliente. E aí é importante também, nesse caso, cada país trabalhar com seus colaboradores a mudança de mindset para que eles entendam não só porque que é importante focar no cliente, mas porque que transformar digitalmente vai trazer benefícios para ele também, para que em nenhum momento nele se sinta substituído, mas ele entenda que o papel dele para a empresa, a contribuição que ele pode trazer para a empresa, agora tem um papel diferente. Então, acredito que esse é o processo. Cada país vai estar em um desses estágios e a gente, como global, precisa ajudar eles a identificar onde eles estão e quais são os próximos passos, passando por todos esses pontos que eu comentei. Gabi, não é fácil implementar isso, né? Tudo que Não. você comentou, principalmente quando a gente está falando de implementações globais ou que envolvam diversos países. Então, realmente é uma complexidade muito grande. Mas vamos lá, deixa eu mudar um pouco o caminho aqui da nossa conversa e queria entender o seguinte, né? Para você fazer todas essas implementações, existem diversas barreiras, né? Então, assim, quais são os principais obstáculos enfrentados ao implementar estratégias de CX em mercados mais tradicionais e segmentos menos centrados no cliente? O que você acha? Acho que um grande desafio e que pouca gente trata é a questão de treinamento, de mudança de mindset. Se você tem um país pouco centrado no cliente e você vai logo implementar uma métrica de NPS para coletar a voz do cliente, mas você não trabalha treinamentos, educação dos colaboradores sobre por que isso está acontecendo na empresa, você vai ter uma grande resistência para transformar aquele país que não é nem um pouco maduro em CX. Então, eu acho que um ponto primordial é você ter treinamentos para educar os colaboradores desse marco na empresa. Por que que a empresa antes focava só em resultado, por exemplo, e por que que agora o nível de serviço prestado ao cliente também importa? E qual que é o papel dessa pessoa nesse momento de transformação da empresa para ser mais centrada no cliente? Então, se você tem um país que, assim, faz tudo de ruim para o cliente, vamos se dizer assim, você precisa muito trabalhar o mindset dos colaboradores. E como as empresas, né, elas não vão viver só de cultura, a gente precisa implementar as métricas de coleta da voz do cliente para que a área de CX consiga conversar com as áreas no tom de: olha aqui a voz do nosso cliente.
e não como uma opinião da área de experiência do cliente. Então, as métricas, elas ajudam muito o profissional de experiência do cliente a ter dados a seu favor para conseguir evoluir nessa transformação de um país que não é tão maduro. E aí, depois que você tem, né, o aculturamento, depois que você tem as métricas rodando bem, com uma metodologia que funciona, que é estatisticamente válida, que os resultados são confiáveis, você pode evoluir para a governança que a gente comentou aqui mais cedo, começando criando um case com uma área que você já conseguiu influenciar mais, com uma área que está menos resistente à centralidade no cliente, cria aquele case e depois replica as rotinas, os PMOs para as outras áreas da empresa. Mas, em resumo, se você tentar, né, fazer o CX num país mais maduro, você vai ter menos trabalho de aculturamento. Se você vai para um país pouco maduro, que não tem nada rodando ainda, você vai ter esse trabalho a mais de aculturamento e de criação de parceria com as áreas da empresa para conseguir gerar alguma transformação. E Gabi, como é que você lida com a diversidade de idiomas e culturas ao globalizar as estratégias de CX? Quais são os desafios e como você os supera? Acho que qualquer empresa multinacional, ela deve ter uma língua padrão, né. Geralmente é o inglês, que é a língua mais universal. Porém, quando você assume uma função global e você tem um papel de influenciar os países, você precisa criar estratégias que vão facilitar esse relacionamento com os países. E uma dessas estratégias é a língua que você usa para se comunicar com eles. Então, no meu caso, eu já tinha experiência morando fora quando eu assumia uma função global, então eu já tinha um inglês muito bom, dado essas minhas experiências, mas eu ainda não tinha um espanhol tão legal. E eu particularmente não gosto de portunhol, não gosto de falar errado, então eu precisei estudar mesmo espanhol semanalmente, ter um professor dedicado para eu step up, para eu evoluir o meu nível de maturidade em espanhol. E por que disso? Porque se eu marco uma reunião com qualquer país da América Latina e eu faço eles falarem inglês, essa reunião não vai ser tão produtiva do que se eu deixasse eles falarem espanhol. Porque espanhol é a língua nativa deles, muitas vezes esses países eles não falam inglês bem, então, se eu deixo ele falar na língua dele, ele vai me dar muito mais detalhe, ele vai me abrir muito mais do projeto dele, da estratégia dele, o que ele está fazendo, do que se ele falar inglês. Se ele tiver que falar inglês, ele vai me falar o básico, né? Ele vai falar só o que ele consegue falar e se expressar ali naquele momento. Então, no meu caso, eu fiz um esforço mesmo de me dedicar e aprender o espanhol, e hoje globalmente, o meu dia a dia, ele é falando inglês, português e espanhol. Eu tenho contato também com outros países em que a língua é chinês, são outras línguas, e aí nesse caso, né, qualquer língua fora de inglês, português, espanhol, a gente vai para o inglês, né. Mas se você que está ouvindo tem interesse em atuar globalmente, eu recomendo fortemente que você invista em aprender línguas, porque isso vai facilitar o seu relacionamento com os países e as áreas que você tiver que trabalhar. Gabi, como é que você avalia o impacto da cultura local e do modelo de negócio de cada país nessa experiência do cliente e como isso influencia suas estratégias globais? Olha, o modelo de negócio eu acho que é um dos maiores desafios para você padronizar uma estratégia global de experiência do cliente. Por quê? Por mais que uma empresa multinacional em cada país seja o mesmo business, você vende os mesmos produtos, os mesmos serviços, a jornada do cliente seja a mesma, desde a compra até o suporte, cada país vai ter as suas regras de negócio e vai acompanhar indicadores de uma forma diferente. Então, quando eu falo de regra de negócio, o que eu estou me referindo? Às vezes, o formato de troca de um produto no Brasil tem determinadas regras, mas o formato de troca de produto lá em República Dominicana tem outras regras. Às vezes, o meu fornecedor de call center é um na Argentina e esse fornecedor vai ser outro lá na Europa. Então, as regras de negócio, os processos, eles nem sempre são os mesmos. E às vezes tem país que toma uma decisão que é bom para o negócio e não é boa para o cliente. Às vezes tem país que tem uma regra de negócio que já funciona legal. Então, o que a gente precisa fazer globalmente
para fazer com que todo mundo, independente da sua regra de negócio, do seu fornecedor, do processo que eles usam para trabalhar, a gente precisa criar um esquema de indicadores para que a gente consiga mostrar através de números e resultados se as decisões que cada país está tomando estão ajudando ele em termos comerciais, em termos de nível de serviço, experiência, ou se essas decisões estão prejudicando os resultados deles. Então a gente não vai ditar regra, a gente não vai falar como tem que ser a regra de negócio de um país, a gente não vai falar, não vai obrigar ele a tomar determinadas decisões. Mas através dos dados, você pode mostrar para o país que, olha, seu resultado não está tão bem assim. Você está aqui entre os bottom 5 países com relação ao resultado comercial, com relação à experiência do cliente. E quando a gente olha o que os países que estão no topo estão fazendo, eles têm essa regra de negócio diferente de você, eles medem esse indicador considerando a percepção do cliente, não só o viés interno. Então, o caminho para você evoluir os seus resultados é você mudar essa regra, é você mudar a forma como você olha determinado indicador. Então, eu gosto muito desse approach que não é top-down em termos de como as operações têm que executar, mas algo que a gente consegue fazer e que não tem discussão contra dado é mostrar os dados, mostrar o que os dados estão dizendo e usar de novo os dados para influenciar os países na melhoria dos processos e indicadores deles. Finalmente, Gabi, como é que você utiliza os dados e as métricas de CX para medir o sucesso das estratégias globalizadas e comparar resultados entre diferentes países? Legal. Quando você tem uma metodologia, uma ferramenta padronizada de coleta da voz de cliente, de pesquisa de NPS, CSAT, entre esses países, fica mais fácil de você comparar a performance entre eles. E um ponto super importante que eu sempre falo com as minhas mentoradas é a forma como a sua pesquisa de NPS, por exemplo, está estruturada. Os insights que você vai ter desses indicadores vai depender do formato que a sua pesquisa está estruturada. Se você só tem na pesquisa a pergunta de NPS e um comentário, você vai ter um pouco de desafio para entender por que seu cliente deu uma nota 10 ou uma nota 0. Mas se na sua pesquisa, além do comentário, além da nota de NPS, você tem perguntas adicionais que te ajudam a entender um pareto de motivos de detrator, por exemplo, você consegue dizer exatamente quantos pontos cada área, cada jornada de cliente tira ou te agrega de pontos de NPS. Então, acho que o formato que você coleta o dado, ele vai te ajudar a ter insights e mostrar exatamente onde está o gap na jornada do seu cliente, qual área que está causando aquele problema e onde a empresa tem que focar para evoluir a experiência do cliente. E um ponto complementar é eu sempre gosto, eu sempre recomendo você olhar indicadores operacionais que permeiam a jornada do seu cliente. Então, se você tem ali uma jornada de atendimento, quantos por cento dos seus tickets eles estão sendo resolvidos no prazo, eles resolvem efetivamente o problema do cliente. Se você tem um problema ali, os problemas não são efetivamente resolvidos, e você manda um CSAT para o cliente, a chance dele ser detrator é muito alta. Então, quando você identifica em cada jornada do seu cliente quais são os indicadores operacionais que indicam se o cliente está tendo uma boa experiência ou não, você ganha uma riqueza de dados para discussão com as áreas, com as lideranças da empresa, infinita, e você começa a conseguir se tornar mais preditivo e proativo nas ações que você vai tomar com os clientes, no que você vai cobrar de cada área, e consequentemente isso vai impactar os seus resultados das métricas de CX. Então, às vezes, você não precisa ter necessariamente uma meta de CSAT NPS para você alcançar os seus resultados como empresa, mas se você coloca uma meta no indicador que tem uma correlação alta com o seu NPS, que mexe ponteiro, você já ganhou o jogo e você ainda tem um desafio menor que você não precisa ficar explicando para a área o que é NPS. Você vai cobrar dela o indicador que ela já gerencia no dia a dia. Então, formato de pesquisa, coletar insight que te mostra onde está o problema e combinar tudo isso com os indicadores operacionais que o cliente tem uma percepção,
no relacionamento com a sua marca, para mim é super rico. Excelente, Gabi, excelente. Bom, primeiro eu queria agradecer demais por compartilhar todo o seu conhecimento e experiência conosco nesse episódio super especial da gente falar, onde a gente traz aqui estratégias e conhecimentos de como implementar estratégias globais de CX, né? Mas antes de concluirmos, a gente gostaria que você compartilhasse um pouco, na verdade, passasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Queria dizer que se você que está nos ouvindo tem interesse de trabalhar globalmente com a experiência do cliente, invista muito em línguas, porque independente da empresa, você vai precisar. E se você hoje também enxerga trabalhar globalmente com CX como algo muito distante da sua realidade, não tenha esse bloqueio, né? Eu vim de uma cidade muito pequena, no interior de Minas Gerais, com menos de 30.000 habitantes, e olhe onde eu cheguei. E eu só consegui chegar aqui porque eu não desisti, porque eu tive resiliência, porque eu fui atrás, eu fiz o que era necessário para chegar em tal posição. Então, não desista, faça o que é necessário, se dedique. E se você quiser continuar essa conversa, também estou disponível nas minhas redes sociais. E Zapata, Léo, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando as minhas experiências com todos os ouvintes. A gente que agradece, Gabi. E assim chegamos ao final desse maravilhoso episódio. Agradecemos a todos por nos acompanharem e convidamos vocês a continuarem nos seguindo para mais conteúdos relevantes sobre a experiência do cliente nos próximos episódios. Muita coisa boa pela frente aí, pessoal. Até a próxima. Abraço. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.